Estamos de volta com mais um episódio aqui da História do Boteco da Thay e estamos vivendo agora a versão Home Boteco. O boteco tá em casa porque a gente está tomando todos os cuidados com relação à transmissão do Covid-19. Se até a Globo parou, quem somos nós? Nada. O nosso tema de hoje, meus queridos, a gente vai tratar sobre a Primeira Guerra Mundial, que é um assunto mega solicitado em todos os lugares que eu já dei aula, pelo menos. As pessoas se interessam muito em tentar entender esse contexto da Primeira Guerra Mundial. E também ele é o tipo de assunto de bar que, se tu não sabe, tu fica só concordando com a conversa, assim, Alemanha, Estados Unidos. Todo o assunto, na verdade, que envolve a história contemporânea do século XX pra frente, eles se tornaram assuntos que eles fazem muita diferença no nosso entendimento de vida e de sociedade, e eles fazem parte dessa vibe cult, né? Tu tem que um pouquinho saber sobre o assunto. Uma informação que talvez seja bem necessária para quando tu for estudar é ter tranquilidade de saber que data aconteceu a Primeira Guerra Mundial. O período dela é 1914 até 1918. Não é a parte mais importante, vamos dizer assim, a gente saber de cor qual é a data de determinado acontecimento. Mas ele está inserido num contexto. Esse contexto, sim, é importante a gente saber. A gente não pode chegar para falar da Primeira Guerra Mundial sem pensar o que aconteceu antes da Primeira Guerra, para entender o porquê que ela aconteceu. Não foi uma coisa assim, vamos brigar. Isso acontece no colégio, amores, né? Aconteceu com vocês, aconteceu comigo, tipo assim, vamos brigar, olha feio, falando da minha mãe, pau. Mas, na Primeira Guerra seria um pouco exagerado falar mal da mãe e alguns países decretarem guerra contra o outro. Mas daí também quem sou eu pra julgar, né, amados? Estou aqui disfarçada de mato. A gente teve finalmente no início do século XX, pessoal, o que a gente chama de triunfo do modo de vida burguês. Ou seja, a consolidação do capitalismo. O capitalismo ele chegou numa fase que entendeu-se o quê? O mundo será assim. Assim como dependente do lucro. As empresas elas começam a surgir e a ganhar espaço a partir das revoluções industriais. A gente já falou disso num outro episódio. Então, a partir das revoluções industriais, a gente tem empresas consolidadas e elas vivem o quê? Através do lucro e através da mão de obra barata. Eles não pagam muito para a sua mão de obra produtora e eles lucram muito dinheiro. Eles quem? Eu e você que ganhamos quase nada ao longo do mês? Não, queridos, pessoas que ganham fortunas gigantescas como o velho da van. Dadas as duas revoluções industriais, as indústrias elas se espalham pelo mundo e elas vão acabar dominando tanto com as suas matrizes quanto com suas filiais. Então, ainda que as matrizes elas estejam na Europa, as filiais elas vão estar espalhadas por lugares remotos do mundo que vão depender dessas empresas. Como? Se eu gosto muito de cerveja, eu gosto, e foi instalada na região onde eu moro uma indústria de cerveja, que é uma filial de uma grande empresa lá europeia, o que vai acontecer? No local onde eu moro, além dessa empresa ela oferecer emprego para parte da população, mesmo que seja a salários baixos, ela vai oferecer a disponibilidade do produto para mim. Se essa empresa ela sai do local onde eu moro, a população em si necessita por este produto. Então isso para dar um exemplo da força que as indústrias vão assumir ao longo do mundo num processo que acontece dentro dessas revoluções industriais. Quando a gente chega no pré-Primeira Guerra, a gente tem esse modo de vida consolidado e as indústrias espalhadas pelo mundo. O que vai acontecer? Quem que foram as grandes precursoras das revoluções industriais? Da primeira revolução industrial, Inglaterra. Da segunda revolução industrial, Alemanha. Pegou? Elas vão brigar. Por quê? As duas vão ficar mega poderosas. A Inglaterra vai gerenciar um lado inteiro da guerra e a Alemanha vai gerenciar outro lado inteiro da guerra. São as duas grandes potências que se industrializam e que espalham os seus produtos e as suas empresas pelo mundo, que vão começar a dominar ou a buscar o domínio total do mercado consumidor. Então a Primeira Guerra não é assim, eu vou matar tua mãe. Uma das questões que são bem importantes com relação à Primeira Guerra é que o início da guerra ele foi mascarado por um evento que a gente chama hoje de Belle Époque ou Belle Époque, só que eu não falo francês. Vocês podem me corrigir aí nos comentários. A Belle Époque, que a gente fala de forma portuguesada, ela foi um período que ela durou ali do final do século XIX até o início da Primeira Guerra em 1914, que foi a época em que essas coisas industrializadas começaram
aparecer. E a França, que passou a ditar o modo de vida do mundo inteiro, ela foi a grande precursora dessa bela época. Então a vida mudou na França, né? As pessoas tinham facilidades, os jovens iam aos cafés ver as moçoilas. Os homens usam cartolas, né? Porque aquilo é sexy pra eles, né? Tá bem tranquilo, assim, um cara sem cartola. A grande questão desse cenário todo é que se percebe o quê? A vida melhorou. Mas a vida melhorou para quem pode pagar por isso. Não é a vida de todo mundo melhorou, não é a nossa vida com mais dificuldade, problemas financeiros que melhorou. Todas essas transformações, elas fazem com que a população ignore o que os governos estão fazendo, os acordos que estão acontecendo, para quê? Para ficarem tranquilos curtindo a vida nos seus cafés. Porque a população que tem a mais baixa renda, ela já está, de certa forma, um tanto alheia a esses acontecimentos. Porque aí diz assim, essa população não guardou dinheiro. Não, cara, porque você tem que comer. Aí a tua preocupação é essa, é se alimentar e alimentar a tua família. Aí depois tu vai te preocupar com outras coisas, né, por motivos óbvios. Se a gente for somar o que levou a Primeira Guerra Mundial a acontecer, a gente vai ter 3 fatores determinantes para isso. O primeiro fator determinante da Primeira Guerra é o que a gente chama de conflitos imperialistas. As nações que se industrializaram com os processos das revoluções industriais vão ser chamadas das nações imperialistas. E a gente vai ter justamente um conflito entre essas nações. Exemplo, vamos supor, de uma forma bem boba, que tanto a Alemanha quanto a Inglaterra, que são os grandes pivôs de todo esse jogo, elas têm as indústrias da cerveja, que aliás, eu acho que já dá pra encher meu copo. Pulou bem direto aqui. Agora que meu copo está cheio. Vamos supor então, como a gente estava dizendo, as duas nações, né, elas têm as suas empresas de cerveja. Eles colocam as suas filiais em alguns lugares remotos. Vamos pensar que algum espaço da África, ele tem uma matéria-prima disponível para a produção da cerveja deles, tem interesse naquela remota região da África. O que eles vão fazer? Eles vão ir lá na África brigar com a população africana daquela localidade? Não, eles brigam entre si. Porque aquela população, para eles, ela serve como mão de obra e aquele espaço serve para extração de matéria-prima e implantação de indústria. Ou mercado consumidor, se for o caso. Então não adianta eles irem até aqueles lugares para estabelecer algum tipo de conflito. O conflito se dá entre as nações. E a partir daí também tem algumas outras tretas antigas que eles vão começar a lembrar. A França, por exemplo, ela tem um rancinho com a Alemanha porque ela perdeu a região de Alsácia e Lorena. Então, se a França ela tem um rancinho contra a Alemanha, ela vai fazer o quê? Ela vai se juntar com a Inglaterra, né? Amor, parceria. Então, desse lado aqui a gente já tem os nossos brothers, Inglaterra e França. Vão estar sempre amigos aqui dentro do nosso século XX. E a Alemanha vai pensar, eles estão se unindo. Não posso ficar para trás. E a Alemanha vai começar a fazer os seus esquemas também, porque ela não vai ficar atrasada nisso tudo. Então, o segundo fator que a gente tem que vai interferir no início da Primeira Guerra é justamente o que? A política de aliança. Os blocos eles já estão formados. Eles não se formam para a guerra acontecer. Os caras eles já estão aliados. É que nem tu com teus amigos. Tu não espera dar uma treta com aquela pessoinha lá que tu não gosta pra fazer amizade com alguém e brigar. Tu pensa assim, vou juntar os meus brothers, né? E aí eu vou meter a implicância lá com um coleguinha que eu não gosto. Porque essa aqui é a vibe, né? A gente já vai pronto pro combate. Vai começar o combate. Hoje vai rolar um fight. Desculpa. E o terceiro fator determinante vai ser o que a gente chama da corrida armamentista. Ou também o episódio conhecido como paz armada. Olha só, enquanto a população se envolvia ali na bela época, né? Vou tomar o meu café, usar a minha cartola, ou a minha luvinha, ou o meu guarda-chuvinha de renda que não serve pra nada. Enquanto a população tá preocupada em, eu tenho que sobreviver. Com o capitalismo se fixando no mundo, o que as indústrias estão produzindo? Armas. Vai ser deflagrada uma guerra? Não, mas só por via das dúvidas, a gente só tá garantindo. Aí a gente tem esse episódio, ficou conhecido só como Primeira Guerra Mundial. Deu treta assim, os países não produzem armas pra guardar e usar em casa contra a sogra, né, querido? As armas é pra destruir uma galera, assim. Talvez você seja um desses. E então a gente tem as tríplices formadas para a Primeira Guerra Mundial. De um lado, Tríplice Aliança. Do outro, a
Tríplice Entente. Quem lidera o que nesta bagaça? A Tríplice Aliança é liderada pela Alemanha. Esse é um macete comum, só serve para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda não funciona, tá? E ela se junta especialmente com a Áustria, Hungria, e aí vai ter aliada a Itália na parceria. E do outro lado nós vamos ter a Tríplice Entente, liderada pela Inglaterra. Os Estados Unidos ainda não faz parte disso, mas vocês podem usar o E da Entente para linkar com os Estados Unidos, que depois vai... Mas no momento a nossa amiga Inglaterra está aliada com a França e com a Rússia. Pensando no mapa, olha o mapa aqui comigo. A Tríplice Entente, ela está circundando a Tríplice Aliança. De um lado tem vantagens, do outro desvantagens. Ela tem a vantagem de não estar cercada, mas ela tem a desvantagem de não estar próxima territorialmente dos seus parceiros, que para a aliança acaba sendo vantagem. Então cada lado tem os seus prós e os seus contras. Não tem como a gente estabelecer o que é melhor, o que é pior, porque a gente está numa situação de guerra. A gente não está afim de ver como é que é, amores, porque a gente não consegue nem lidar com o Covid, imagina com uma guerra mundial. O que vai ser o evento então, gente, que vai ser o estopim? Começou a Primeira Guerra Mundial, é o que a gente chama talvez de faísca no barril de pólvora, né? Aquela coisa assim, a gota que faltava para transbordar o pólvora. A gente vai ter dentro desses interesses imperialistas um interesse específico na chamada região da Sérvia. Quem que vai ter interesse na região da Sérvia? A Turquia, ou na época chamada de Império Turco, a Rússia, na época chamada do Império Russo, e a Áustria-Hungria, na época chamada de Império Austro-Húngaro. Todas essas potências, esses impérios, eles têm interesse nessa mesma região da Sérvia. Só que a Sérvia, ela não tem interesse em nenhum deles, né? Olha que fofo. Ela quer justamente unir toda a região que envolve o que seria para eles uma grande Sérvia, que é a região da Península Balcânica, e transformar nessa grande potência que não dependa desses outros impérios. Só que o que vai acontecer? Essas pequenas potências, como a própria Grécia, por exemplo, não tem interesse em nenhum dos outros 4 interesses. Nem dos 3 impérios que querem dominar a região e nem da Sérvia que quer dominar todo mundo para o seu controle. Então eles vão fazer o quê? Proclamar a independência. E aí a gente vai ter as independências pipocando dentro dessas nações aí, dentro do que seria possivelmente a Grande Sérvia na Península Balcânica. E aí a gente vai ter como esse estopim da guerra o chamado Atentado de Sarajevo, que aconteceu onde seria a capital da Bósnia. A Bósnia, ela estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro. E o que vai acontecer? Um militante, concentra comigo, da Sérvia, ele vai assassinar um herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele matou o cara, matou. E esse assassinato vai ser chamado o estopim da guerra. Ele é o motivo da guerra? Não é. O motivo da guerra é aquilo que a gente falou antes, os conflitos imperialistas, a formação das alianças e tudo, né, todas aquelas questões que envolvem isso. Esse assassinato vai ser o bom e velho eu não deixava. Aí eles usam isso como recurso pra dizer assim, tu fez isso? Então a gente vai brigar. Com o assassinato, então, a Áustria passa a fazer algumas exigências à Sérvia, dizendo, tu matou aqui meu herdeiro e tal, vamos bater um teto. Essas outras potências que já estavam mais à frente, imperialistas, né, que já estavam à frente nessa corrida imperialista, é que elas vão começar, então, a se meter nesse confronto que estava acontecendo. A Alemanha, ela declara que vai apoiar a Áustria. Ei, Áustria, mataram? Não pode ficar assim. Quem é que vai receber, será, o apoio dos colegas lá que mataram, né? Coleguinha ali? Os outros, né, queridos? Inglaterra. Aí a Inglaterra vai dizer assim, a Alemanha tá brava contigo? Então eu tô brava com a Alemanha. E aí, pá! Começa a Primeira Guerra Mundial. Loucura, loucura, loucura. O mundo não conhecia este formato de conflitos, meus queridos. Muitas nações envolvidas e tal, potências, armas. O que? Eles produziram armas enquanto a gente tomava café? Sim, eu tomava cerveja. Assim que se inicia a guerra, a Tríplice Entente ela começa a traçar estratégias para ela não ficar enfraquecida. Porque a Alemanha, meus amores, a Alemanha, ela não vem pra brincadeira. Aqui, pá, pá, pum, pé. Ela não vem pra frescura. Então a Alemanha, mesmo que ela tenha vindo como potência na segunda Revolução Industrial, ela dá um baile na primeira. Ela vem bombada, queridos, ela vem fortinha.
ela vem aqui, ó, puxando ferro nessa competição. A Inglaterra ela tem muito medo desse desenvolvimento alemão e as outras potências que vão se firmar no mundo também vão ter esse medo. E aí ela começa a tentar enfraquecer o lado alemão. Como? Não adianta atacar a Alemanha direto. Estratégia perdida, né, meus amores? Pessoal, não reparem algum... Meu vizinho resolveu cortar grama. Tô em casa, né, o que eu vou fazer? Sei lá, eu pensei em dar uma garrafada na cabeça dele, o pessoal achou que ia ficar chato. Aí eu desisti. Então, pensando nessas estratégias todas, o que vai acontecer? A Tríplice Entente, ela vai oferecer territórios para a Itália. Mas claro que com interesse, ela diz assim, ó, ei Itália, muda de lado e vem aqui com a gente e a gente dá uns territórios que tu tem interesse e tal. E a Itália diz assim, ai tá, eu vou. E a Itália muda de lado. E aí a gente tem o que a gente chama de desequilíbrio nas tríplices, porque elas deixam de ser tríplices. A Itália, que era uma das grandes parceiras da Tríplice Aliança, ela mudou de lado e ela foi para a Tríplice Entente. O que mesmo assim, mesmo com esse desequilíbrio de forças, a Alemanha consegue preservar a força da frente que ela formou, porque o desenvolvimento industrial da Alemanha ele é incomparável para o período com as outras potências europeias. Gente, estabelecida então a Primeira Guerra Mundial, o que a gente tem? O grande foco disso tudo é a Alemanha tentando conquistar mais territórios e a Inglaterra tentando frear o desenvolvimento alemão. A Alemanha ela vai ter duas frentes de ataque, a que a gente chama da frente oriental e a da frente ocidental. O interesse na frente oriental, justamente como o próprio nome diz, conquistar territórios para o lado do Oriente, em especial os territórios em direção à Rússia. E para o lado ocidental, como diz o próprio nome, territórios para o lado do Ocidente, e aí um grande interesse na região da França. Por que não atacar a Inglaterra? Se a grande inimiga de tudo é a Inglaterra contra a Alemanha, porque a gente não pode esquecer, como eu sempre repito insistentemente, a Inglaterra é uma ilha. Ela está numa ilha. E a Inglaterra sempre esteve numa ilha, ela sabe disso. Até garanta, né? Legal. E ela estando nessa ilha, ela sabe que a grande forma para ela poder atacar, se for necessário, se locomover ou se defender, é através da água. Então a Inglaterra ela tem um mega desenvolvimento para transporte e superfícies marítimas que auxiliem em qualquer processo que venha acontecer. Os outros países que têm contato, as outras nações que têm contato entre elas por terra, elas desenvolvem primeiramente essas formas de locomoção por terra, porque por água seria uma segunda opção, vamos dizer assim. Então atacar a Inglaterra precisa que tenha um desenvolvimento naval enorme, porque a Inglaterra já tem. Então eles vão focar na França, que é uma das principais inimigas e é a principal aliada da Inglaterra, para tentar fazer um contra-ataque eficiente. A Primeira Guerra, pessoal, vai ser uma guerra chamada de Guerra de Trincheira. É uma primeira experiência com relação a esse formato de guerra, e aí eles vão desenvolver as trincheiras. Não é o método mais eficiente de guerra? Não. E se vocês quiserem uma visão bem realista, a gente tem os filmes Cavalo de Guerra e o filme que saiu agora, que foi indicado ao Oscar e tudo mais, que é o 1917, que eles dão uma demonstração muito legal de como as trincheiras se formavam. A trincheira, para ser aberta, ela é muito demorada, ela precisa ser aberta na terra, ela precisa ter uma estrutura interna para ela funcionar. E se porventura tu sofre um ataque de uma granada, que é os principais artifícios de guerra utilizados na Primeira Guerra Mundial, e tu lança uma granada dentro de uma trincheira, tu consegue matar de repente 20, 30, 50, 100 soldados inimigos. Mas isso não representa um ganho de terras. E o grande objetivo da guerra é conquistar territórios. Se tu já jogou War, é basicamente essa logística. Na frente oriental, para a Alemanha foi mais tranquilo de fazer os seus ataques. Eles conseguem fazer alguns avanços, porque a Rússia, vamos falar assim, ela está numa crise própria, ela passa pela Revolução Russa, ela tem uma população com outras necessidades e ela não é um império fortalecido para o contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, no momento em que a Alemanha representa algum perigo real, a Rússia acaba cedendo e fazendo um acordo com os territórios. Então, em certa parte, os objetivos na frente oriental, eles são conquistados. Quando ela parte para a frente ocidental, para chegar na França, ela usa como estratégia passar pela Bélgica, vamos ver no mapa, e aí da Bélgica ela tentar atravessar a França. Só que a França vai ter uma estratégia, é óbvio, de conseguir frear esses avanços alemãos. Eles vão esperar na retaguarda e eles vão conseguir oferecer um combate
ao ponto de que não se consegue conquistar a França na Primeira Guerra Mundial. Com esses problemas que a Rússia enfrentava e com a Revolução Russa acontecendo, em 1917 a Rússia vai sair da Primeira Guerra Mundial e vai tornar então mais fraco o bloco que eles defendiam, que é o da Tríplice Entente junto com a Inglaterra. O que vai vir fortalecer a Tríplice Entente? A chegada deles. Yes! United States of America! Então os Estados Unidos, malandrões, o que eles fazem? 1917, 14, 15, 16, 17, já se passou um eito de guerra e os Estados Unidos estão lá, ó. Vou assistir, vou ver qual é o lado melhor e tô aqui produzindo as minhas armas. Ah, tá precisando de arma, te mando, querido. Beijo, a gente acerta depois da guerra, que isso na parceria. Parceria. Mas essa parceria, ela acabou pendendo pro lado da Entente, porque sabia-se o desenvolvimento alemão era perigoso para quem desejava lucrar. E aí os Estados Unidos chegam na guerra, de fresco, né? Refresh. Por quê? Os ataques não aconteceram no seu território. Ele não estava participando da guerra. Ele estava lucrando com a guerra, porque ele produzia armas e mandava pra galera na Europa. E a Europa estava o quê? Se matando. E os Estados Unidos ali, ó, fortalecendo, produzindo os militares cada vez mais aptos, tipo eu, que tô quase camuflada. E aí eles entram na Primeira Guerra Mundial. Aí, amor, acabou. Aí quando os Estados Unidos entram do lado da Entente e utiliza toda a sua força bélica e humana com seus exércitos para fortalecer a Tríplice Entente, aí não tem mais o que a aliança fazer. Aí mesmo a Alemanha, com todo o desenvolvimento que ela tinha, não consegue conter os avanços da Entente. E eles vão ser dominados, enfraquecidos, e finalmente temos a vitória na Primeira Guerra Mundial, com a Tríplice Entente e a derrota da Tríplice Aliança. Então, meus queridos, no mundo pós-guerra, a gente vai ter várias transformações. A gente vai ter uma fase de muitas greves operárias, dentro da Europa especialmente. E nessas greves, o que é importante a gente pensar, né? Que a maior parte dos homens dessa população, eles foram convocados para a guerra. Então a gente tem uma população regida especialmente pelas mulheres e vai ter uma inserção forçada das mulheres no mercado de trabalho. A gente ainda não pode falar no período de um possível empoderamento feminino, como hoje a gente felizmente já consegue conversar sobre. Não, essa inserção no mercado de trabalho ela é forçada, porque como convocados para o exército eram apenas os homens, as mulheres acabam, entre aspas, sobrando na sociedade e elas forçadamente precisam ser recrutadas para o mercado de trabalho. Os países da Europa, eles que eram os grandes credores do mundo, se tornam os devedores, porque a guerra aconteceu inteiramente dentro do seu continente. O nacionalismo acaba se tornando evidente nessas potências e ele vai acabar se tornando por vezes um alento para as nações e por vezes um problema. E esse problema vai se tornar tão grande que é ele que vai dar margem para os governos totalitários que logo em seguida vão assumir. Que governos totalitários são esses? Por exemplo, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Isso, o nacionalismo vai interferir muito. É aquela paixão exacerbada pela sua nação, ao ponto que tu esquece os teus valores individuais, de vida, família, seja lá o que for, pelo valor supremo da nação. Vão ter mudanças no mapa europeu, novos espaços vão surgir com aqueles territórios que foram conquistados, deixaram de ser parte de um lugar, deixaram de ser de outro, e aí a gente vai ter um mapa em transformação. Vamos comparar como era o mapa da Primeira Guerra, quando ela começou, e o mapa de quando terminou a Primeira Guerra, pra gente ver como a Europa ela tem diferença nesse cenário. Os Estados Unidos, enquanto isso, enquanto as nações europeias estão amargando todos os problemas econômicos, ele vai ter o oposto, ele vai ter um grande crescimento econômico. E os países europeus que não têm, no momento, como produzir, porque as indústrias estão quebradas, não tem mão de obra suficiente, eles vão acabar recorrendo justamente aos Estados Unidos, porque é a nação que está preponderante no mundo. E é a partir daí, meus queridos, que os Estados Unidos de América se tornam a nova grande potência mundial. Então, recém se passaram aqueles 100 anos, né, de que aconteceu a Primeira Guerra e os Estados Unidos se tornou potência. Antes disso, quem mandava na bagaça toda era a Europa. A gente aqui, a América, era tipo assim, América, tá, legal, um beijo, tchau. E aí os Estados Unidos assim, ó, oi pessoal, tô no jogo. Ei, mas e o Brasil na Primeira Guerra, o que ele faz? Nada, não, a gente não tem nada que ver. Gente, por hoje era isso. Muito
muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada à equipe Home, equipe que está conseguindo com todas as medidas necessárias para nos precavermos do Covid-19, tá? E espero que tenha sido útil para vocês. Perguntas aqui nos comentários, deixem as sugestões de temas pra gente trabalhar. Um beijo, que a grama do vizinho fique boa e a gente se vê na próxima. Até mais!